Durante a história da humanidade, grandes personalidades fizeram a diferença no seu tempo e influenciaram as gerações futuras. Com sua genialidade e uma forma ímpar de olhar para os problemas à sua volta, criaram soluções que hoje são realidade em todo o mundo. Grandes mentes que deixaram o seu legado para sempre em nossa história. Hoje não é diferente. Descubra o que os maiores nomes do mundo corporativo pensam e como eles enxergam o mundo à sua volta. Preciosas lições de gestão com quem sabe o que faz. Assista ao programa Mentes que Brilham, os segredos dos CEOs. Toda segunda-feira, às 11 da manhã, em youtube.com/Mentes que Brilham. Olá, eu sou Roberto Duarte e esta é mais uma edição do programa Mentes que Brilham, os segredos dos CEOs. E o bate-papo de hoje, convidei ele, um grande executivo, Jimenez Silva, ele que é diretor principal da Central Pack. Jimenez, muito obrigado pela sua presença, é grande satisfação da gente fazer esse bate-papo, meu caro. Satisfação toda minha, Roberto. Muito obrigado pelo convite. É uma honra enorme estar aqui contigo. Maravilha. Eu vi que você já montou um showroom aí atrás, já mostrando aí um pouco do que a Central Pack faz. Conta para nós um pouco dessa empresa. Então, a Central Pack ela é uma operação no segmento de embalagens, né? Ela pertence ao grupo Prati Dona Dulce, que é um grupo farmacêutico. E aqui na Central Pack nós temos 3 unidades de negócio. O nosso core business, que é na área de celulose, a gente tem aqui fabricação de embalagens em papel cartão e bula, com a tecnologia offset. Depois nós temos também a conversão em alumínio, então nós imprimimos aqui alumínio para blister, com tecnologia flexografia. E também temos a transformação plástica, onde nós temos as tecnologias de sopro e injeção. Então, nós temos aqui frascos, nós temos potes e nós temos aplicadores íntimos. Então, esses 3 segmentos de negócio são o portfólio da Central Pack, que até coloca essa operação em uma posição de destaque em outros players nacionais do mercado, porque nós temos aí um portfólio maior de produtos e conseguimos levar soluções diferenciadas para os nossos clientes, né? Nós conseguimos levar um kit para solucionar as demandas de embalagem dos nossos clientes. Então, a gente atende mercado farmacêutico bastante, mercado alimentício, mercado de cinemas, higiene e limpeza e cosméticos, né? E atendemos a todo o Brasil. Maravilha. Jimenez, eu vou antecipar uma pergunta. Com toda essa visão nossa que o mercado está tendo, no mercado de maneira geral, globalizado, quando fala da questão de ecologia, quando fala de ecossistema, como colocar isso num setor tão importante como o seu, que é o que a gente está vendo hoje, a questão de praticidade, a questão de comodidade. Como que hoje a empresa, a Central Pack, coloca isso, embute isso na tecnologia de vocês? Então, quando você olha para o segmento de embalagens, há uma pressão muito forte em relação à parte ambiental, né? A preservação do meio ambiente. E, do outro lado, existe isso que você comentou também, que é a questão da praticidade, da facilidade do uso, da dosagem do produto que é embalado. Então, essa questão da praticidade, o que nós procuramos fazer é sempre trabalhar em conjunto com os nossos clientes. Como nós somos uma empresa nacional, standalone também, nós não temos aqui a capacidade de ter uma área de P&D mais robusta. Então, o que a gente lança muito mão? De trabalhar com fornecedores globais que nos ajudam nesses desenvolvimentos. Então, a gente sempre procura trazer novas opções de embalagem para o mercado, para atender essa demanda da praticidade. Com relação à parte ambiental, também é algo que está no nosso foco, no nosso trabalho de desenvolvimento, só que aí tem um desafio muito grande, porque eu, na minha carreira, porque minha carreira toda foi construída no segmento de embalagens, né? Eu participei de diversos desenvolvimentos de embalagens amigáveis ao meio ambiente, né? Inclusive com pedidos de patente. Só que o grande desafio é você viabilizar essa embalagem economicamente, né? Porque é uma embalagem que, até por conta
da escala, ela é muito mais cara, são embalagens que custam 30%, 50% acima de uma embalagem convencional. Então, fazer com que essa embalagem seja viável e seja possível de ser colocada no mercado é bastante complicado, né? Então, esse é o nosso grande desafio. Agora, enquanto isso, qual que é o ponto que eu sempre bato bastante na tecla? Você pode começar com iniciativas simples. Aqui na Central Park, por exemplo, a gente recicla 100% do material, dos resíduos de matéria-prima que nós geramos, seja na parte de celulose, seja na parte de alumínio, seja na parte de transformação plástica. Então, a gente trabalha já com soluções que façam com que esses resíduos não sejam destinados aí ao meio ambiente. Então, esse acho que é o primeiro passo. Então, acho que o que as empresas têm que fazer enquanto a solução definitiva não é encontrada é ter essas iniciativas simples que já ajudam. Um outro aspecto que eu acho que as empresas também têm que trabalhar e também o governo trabalhar é a questão da educação da população, porque o grande problema de contaminação do meio ambiente está no comportamento das pessoas, né? Acho que se as pessoas começarem a se conscientizar com a destinação correta desses resíduos, a gente já elimina uma grande parte desse impacto que algumas embalagens podem causar ao meio ambiente. Então, acho que você começa com iniciativa simples, sem perder do radar e sem perder da tua área de desenvolvimento embalagens que vão realmente solucionar essa questão ambiental, mas você tem que seguir com aquilo que você tem à mão primeiro. Então, pequenas vitórias até que você consiga resolver definitivamente esse issue aí, que é o issue ambiental. Na verdade, isso só reflete, corrija se eu estiver errado, né? Por mais que a gente invista em tecnologia, por mais que a gente customize todos os nossos produtos, se nós não tivermos o hábito nosso de direcionarmos isso da maneira correta, acho que todo investimento, envolvimento feito para trás acaba se perdendo pelo mau uso nosso, né? Exato, o impacto será muito menor, né? Então, a participação da população, a participação do consumidor nesse propósito é fundamental para que dê certo, seja para as embalagens atuais, seja para embalagens futuras que sejam mais amigáveis ao meio ambiente. Primeiro, vamos falar um pouquinho, cara, você comentou aí, você formou sua carreira dentro desse setor que ele é dinâmico, inovador e tecnológico. Como é que se deu isso, Gimenez? Então, é uma história realmente peculiar, né? Eu trabalhei basicamente em 3 companhias, coincidentemente as 3 companhias do mercado de embalagem. Foi por coincidência, né? Não foi planejado atuar somente no mercado de embalagem, foi por coincidência, mas isso fez com que eu conseguisse obter um know-how bastante significativo em diversos tipos de embalagem. Então, como é que começou? A minha origem é uma origem bastante simples, eu sou filho de pedreiro e de empregada doméstica, e onde o estudo não era a prioridade nesse meio, e eu comecei a minha carreira trabalhando com meu pai, como ajudante de pedreiro, né? Inclusive, as obras que ele conduzia muitas vezes eram em cidades distantes e a gente acabava tendo que dormir nos alojamentos dessas obras. Então, eu fiquei trabalhando com ele por 4 meses. Aí, num determinado momento, eu estava construindo uma casa para um gerente de uma multinacional americana, do segmento de embalagem, e eu pedi uma oportunidade. E ele me deu essa oportunidade como motorista na área de suprimentos, né? Como eu ficava muito tempo trabalhando ali, eu ficava fora do horário, eu comecei a atuar ali na área do CPD, o antigo CPD, Centro de Processamento de Dados. Eu ajudava os digitadores ali nas conferências das listagens dos relatórios que eles emitiam após a digitação. Então, eu ficava sempre fora do horário ali, aprendendo e auxiliando. E aí, na primeira oportunidade que houve uma posição ali como digitador, eles me convidaram e foi aí que eu ingressei aí no mundo corporativo, né? E daí foi um processo de aprendizado, muita determinação, muita vontade de aprender, muito comprometimento. Isso me favoreceu a progressão ali na carreira. Passei a supervisão dessa área de CPD, depois eu fui para a área contábil, para a área de custos, assumi minha primeira gerência nessa multinacional americana, onde eu fiquei por 11 anos,
Depois daí, eu fui para uma empresa nacional de embalagens flexíveis, onde eu iniciei como controle. Aí, ali foi um projeto bastante interessante, porque o objetivo era profissionalização e reestruturação dessa empresa, e uma preparação para o futuro M&A. Então, eu tive ali uma exposição bastante grande nesse processo. Então, rapidamente me tornei CFO. Com 36 anos, eu era CFO. Depois, aí, como CFO, assumi também responsabilidade pela área de qualidade, área de logística. Na sequência, passei a ser o diretor comercial por 2 anos. E aí, aos 41 anos, eu assumi a posição de CEO, onde eu fiquei ali por 10 anos nessa cadeira, tocando essa operação de embalagens flexíveis. E aí, depois, eu me mudei aqui para a Central Pack, onde eu estou há pouco mais de um ano como diretor-geral. Então, essa foi a progressão. E, assim, aqui, só aproveitando esse momento para destacar, eu acho que o que foi muito relevante para mim, além da determinação, da vontade de crescer, da vontade de progredir pessoalmente e profissionalmente, eu encontrei bons mentores nesse meio do caminho. Então, em cada etapa da minha carreira, encontrei pessoas que me ajudaram e me deram direcionamento. Eu acho que isso é bastante importante, né? A gente ter pessoas que dão esse nível de contribuição. Então, na primeira empresa, eu tive lá o senhor Antônio Canteiro, que literalmente me pegou pela mão, me ensinou a trabalhar, me fez voltar aos estudos, né? E me fez romper uma barreira, porque na minha família ninguém tinha formação superior. Então, foi ele que exigiu que eu ingressasse na faculdade, tanto que eu ingressei com 27 anos, e concluí a faculdade com 31, então bastante tarde. Ele me fez voltar a estudar. Depois disso, eu trabalhei com o Edson Santos, que um executivo da área financeira espetacular, muito competente. Então, tudo que eu sei da área de finanças, eu aprendi com ele. E, finalmente, na penúltima empresa, com Hans Greter, onde eu aprendi tudo sobre estratégia e negócios. Então, eu tive pessoas, em momentos certos, pessoas certas que me ajudaram a construir o meu caminho e a minha carreira. Então, foi Maravilha. isso que aconteceu. Que legal, Gimenez. Que legal, cara. Deixa eu te perguntar, Gimenez. São mais de 20 anos aí sendo colocado dentro do mesmo, vamos lá, dentro do setor. Sim. Olhando para trás, né, e olhando para o que há de potencial dentro dessa área, como é que você coloca isso, Gimenez? Em termos de evolução, em termos de perspectiva, em termos de futuro, da onde nós podemos chegar dentro desses setores, para onde que nós estamos caminhando quando nós nos referimos especificamente aos produtos? Eu, na verdade, assim, o que eu vejo de diferente nas embalagens, a primeira coisa, essa questão ambiental, acho que vão ser embalagens que vão ter essa facilidade de se degradarem sem afetar o meio ambiente, né? Mas o que vai mudar é o conteúdo e o que vai mudar são os processos, né? Então, hoje, as nossas tecnologias de produção de embalagens, elas já avançaram bastante. E eu vejo um avanço ainda maior à frente, com equipamentos mais autônomos, com menor dependência da intervenção humana, com maiores controles e com custos muito menores. A embalagem, na minha visão, ela sempre vai ser necessária, porque o alimento, o medicamento, o produto de beleza, ele sempre vai existir, talvez em porções menores, talvez em formatos diferentes, mas ele sempre vai existir. A questão é que o material utilizado e o processo para a fabricação, eles vão, com certeza, avançar como tem avançado, né? As escalas são diferentes, as tecnologias são diferentes e a intervenção humana cada vez menor. Legal, legal. Gimenez, como é que você consegue hoje, cara, conciliar toda essa agenda corporativa com todo esse envolvimento dentro desse setor, dentro dessa área, e ao mesmo tempo cuidar do outro lado, igual você colocou, você tem um filhinho aí pequeno, o Piá, como é que você consegue conciliar essa agenda e dar esse suporte, cara? Eu penso assim, não tem como você dissociar a vida corporativa, a vida profissional da família, né?
Você tem que fazer uma combinação, é um ecossistema que tem que conviver em harmonia, né? Eu acho que são questões de prioridade. Eu sempre trabalhei bastante, sempre trabalhei muito, a minha esposa trabalha muito, mas nós sempre priorizamos a convivência familiar. Eu estou no meu segundo casamento, meu primeiro casamento, quando terminou, e não foi por questões profissionais. Eu tenho uma filha de 18 anos que mora em São Paulo, mas após a separação, todo dia de manhã, eu pegava meu carro, ia até a casa dela, pegava a minha filha e a levava até o colégio, que ficava a uma quadra da casa dela. Então, teoricamente, ela não precisaria que eu a buscasse e a levasse até o colégio, mas eu fazia questão de ter aquele momento com ela, né? Então, eu acho assim, é um exemplo simples de que você tem que definir prioridades na tua vida. Tem momentos que a vida profissional vai ter que ceder para a vida familiar e tem momentos que a vida familiar vai ter que ceder para a vida profissional. O mais importante é que haja uma harmonia, um entendimento e uma comunicação muito fluida com a família e com o trabalho. Eu acho que dá para fazer essa combinação, porque dizer que não tem muito trabalho, que dá para conciliar todos os momentos, não é possível. Mas se você tem isso como prioridade, a todo momento que você tem ali uma oportunidade, você faz com que seja com a qualidade de vida, né? Com foco devido. Hoje, por exemplo, eu tive no colégio do meu filhinho, de 2 anos e 7 meses, uma homenagem ao Dia dos Pais. Então, eu saí rapidinho daqui, aqui em Toledo, como tudo é muito próximo, 10 minutos você está em qualquer lugar da cidade, também isso ajuda. Mas, assim, saí rapidinho aqui da empresa, fui lá, 1 hora e meia, voltei, e as coisas voltam à normalidade. Então, essa coisa de você conseguir equilibrar é muito importante. Que legal, que legal. E mesmo, vamos falar um pouquinho sobre valores, cara. São diferentes empresas, diferentes culturas, diferentes processos transformacionais aí durante toda a sua carreira. Quais são os principais valores que você trouxe, formou ao longo desses anos e que hoje você faz questão de empregar por onde você passa? Eu diria assim que tem valores que são básicos. Não dá para você dizer que não tem, né? Questão de ética, questão de honestidade, transparência. Agora, o que eu realmente acho que é muito importante é a consistência, né, Roberto? Porque a consistência ela acaba englobando tudo isso, né? Porque você tem que ser consistente nas suas palavras, consistente nas suas atitudes, entre o que você fala e o que você faz, você tem que ser consistente. E a justiça, você ser justo com as pessoas, né? Você dá oportunidades para todos, oportunidades iguais, você apoiar e suportar a todos. Eu acho que isso é bastante importante. Então, acho que 2 valores assim que eu adiciono ao que é básico é a consistência, para que as pessoas saibam que o que você disse é o que vai acontecer, ou se não for acontecer, você com antecedência vai dar as devidas explicações por que não acontecerá. Você cumpre o que se comprometeu a fazer, e a questão de ser justo com todos. Legal. Jimenez, você colocou recente aí a questão de ter grandes mentores que o ajudaram a chegar onde você chegou e a formar o conhecimento que você tem hoje. Qual que é o principal desafio que a liderança hoje encontra dentro das organizações no que tange ao aspecto da formação da liderança, da formação da pessoa em si, na formação da equipe para alcançar os resultados? O grande desafio é que hoje você tem uma mistura de gerações, com pensamentos, objetivos e propósitos diferentes. E, do outro lado, você tem um objetivo que ele não muda, né? Que é a empresa, o negócio que precisa dar resultado, ele compete com outras empresas, então você não pode imprimir uma velocidade que seja, você pode ser mais rápido, mas você não pode ser mais devagar, né? Você pode ser mais competente, mas você não pode ser menos. Então, você tem que ser igual ou melhor que o seu concorrente. Então, o desafio é justamente fazer com que todas essas pessoas tenham um objetivo e um propósito comum, atendendo a todas as necessidades individuais de cada um, né? Aquela pessoa que quer um crescimento mais rápido, aquela pessoa que quer se manter numa posição mediana, aquela pessoa que tem uma ambição maior. Então,
o desafio do gestor é acomodar a todas essas vontades. E aí, como é que isso acontece? Acontece com muita comunicação, com muita aproximação, com muita transparência, né? E até para aquelas pessoas que que demandam muito por qualidade de vida, mas não valorizam tanto o esforço, demonstrar que sem você deixar algum saldo, sem você deixar algum resultado efetivo, você não consegue progredir na carreira, né? Então, tem que ter muita comunicação e muita transparência. Legal. Jimenez, no processo da sua carreira, como que se deu para você isso de forma assim, interna? O processo do momento em que você recebeu a comunicação, pô, a partir de hoje você é o diretor principal, você é o cérebro da organização e é você que vai direcionar isso. Como que foi essa receptividade para você de receber isso, de você olhar para, cara, olha o tamanho da responsabilidade que caiu no meu colo, como que foi direcionar isso para você e depois como que foi isso nas outras organizações assumindo essa mesma posição? Obviamente, quando houve a formalização, foi uma realização muito grande, chegar à posição de número 1 dentro de uma empresa. Mas era algo que eu já almejava, eu já me preparava para tal, porque, obviamente, quando você recebe uma promoção, se você não se viu naquela posição, a chance de dar errado é bastante grande. Então, eu sempre, quando estava numa posição, já olhava a posição à frente, já me preparava, já entregava mais resultados na posição atual para que eu pudesse realmente alcançar o próximo step. Então, quando aconteceu, já aconteceu com uma certa naturalidade, porque eu já imaginava que iria acontecer e tinha me preparado muito para que acontecesse. Mas é óbvio, como eu disse, na formalização você fica realmente bastante realizado. Agora, junto com isso vem toda uma responsabilidade. Toda organização depende de decisões e ações que você tomar, né? Então, essa responsabilidade realmente pesou bastante no início, e aí no início você tem que se adaptar a toda essa nova situação, porque aí você passa a responder para o conselho, para o acionista, e você passa a ter um grupo ali de diretores respondendo para você. Então, todo esse processo para você assimilar e aprender a lidar com tudo isso sem decepcionar, sem desapontar as partes, ele é bastante desafiador. Mas é um aprendizado, eu acho que você vai conduzindo da melhor forma possível e as coisas vão se assentando e você vai se familiarizando com aquela posição, né? E aí, assim, quando você muda de empresa e muda de responsabilidade, é um passo atrás, é um novo ambiente, são novas pessoas, são novos processos, são novas expectativas. A posição de CEO, eu costumo brincar que o CEO ele é um hub, né? Ele é um servidor, ele tem todos os stakeholders que têm um objetivo global comum, mas tem necessidades individuais diferentes, e você tem que fazer aí uma composição para atender a todas essas necessidades, né? Do acionista, do conselho, dos diretores, dos colaboradores, dos fornecedores, dos clientes. Então, são interesses individuais diferentes, mas tem que estar todo mundo coeso no mesmo objetivo da organização, né? Legal, legal. E existe sempre aquela questão, né, Gimenez, do mito de que o CEO é o cara que tem que saber tudo, tem que saber fazer tudo, e na verdade ele precisa ser o cara que tem que saber onde buscar, a quem recorrer, como colocar, onde trazer, ou seja, ele tem que ser o servidor nesse caso, né? Exato, e saber fazer as perguntas certas, né? E saber que você não sabe tudo e que você muitas vezes é vulnerável, aceitar a tua vulnerabilidade é muito importante. E acho que talvez esse seja um dos grandes desafios de quem tem uma posição de liderança, aceitar que é vulnerável, né? Que não tem, às vezes, a saída e que precisa do apoio que muitas vezes vem do próprio time, né? O time ele acaba te apoiando e te ajudando na solução dos problemas. Então, contar com isso é fundamental. Jimenez, uma pergunta nesse sentido, cara. Hoje o que nós vemos é eu não diria uma onda, mas eu diria assim, uma pressão muitas vezes da própria sociedade ou
do próprio ambiente onde a empresa está inserida, de que a empresa ela tem que ter um posicionamento, ela tem que ter uma ideia em relação a tudo que está acontecendo. Isso de fato é uma exigência que a empresa ou o gestor principal tem que cumprir, ou muitas vezes isso é algo que vem como pressão, eu tenho que me posicionar e colocar a empresa no lugar certo, na hora certa e deixar que as coisas fluam? Eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que em determinados temas, a empresa ela tem que se posicionar, porque em muitos momentos no mercado em que ela atua, ela tem uma influência que demanda um posicionamento, né? Então, nesse caso, eu acho que é uma obrigação. Mas eu acho que, na maioria das vezes, é uma pressão, onde há uma pressão desnecessária de posicionamento, né? Eu acho que aí é o complicador, porque muitas vezes você acaba tendo que assumir um posicionamento que não seria aquele que você gostaria de assumir. Eu falo isso porque, assim, hoje, por exemplo, você abre um dos principais jornais, está lá, ondas de empresas da pressão pelo um posicionamento igual, voto, outra pressão é por determinado assunto. Aí você vê que aí as empresas, isso acaba virando uma disputa até mesmo pelas próprias empresas. Isso aí entra, igual você colocou, a questão do marketing. Pô, se o meu nome não estiver lá, como é que eu vou ser visto? Se o meu nome não fizer parte dessa onda, como é que as coisas vão ser vistas? Isso também implica muito na questão do gestor principal da organização, e que vem de conta com isso que você acabou de dizer, cara. Exatamente. Existe hoje uma polarização muito grande, infelizmente, no Brasil. Essa polarização não traz benefício para ninguém. E eu acho que forçar, pressionar empresas a se posicionarem de que lado você está é muito ruim, porque qualquer lado que você se colocar, politicamente falando, você vai ser penalizado. E, por consequência, a empresa. Exato. Então, eu acho que é como dizem, política e futebol você guarda para você, né? Você não entra em discussão, não entra em debate. Esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil, exatamente. Que legal. Exatamente. Jimenez, na composição, cara, da equipe, dos principais gestores que fazem hoje parte da sua estrutura, como é que você seleciona, o que você busca nesses profissionais, o que destaca para você como principal gestor na hora de selecionar um profissional? É lógico, tem um aspecto técnico que é o preenchimento da vaga em relação ao perfil, mas aquilo que a gente fala, aquilo do algo a mais, o que seria esse algo a mais? Olha, em toda a minha carreira profissional, uma das coisas que eu sempre me deparei como desafio na composição da equipe é a capacidade de execução, né? Porque você fazer um planejamento, você consegue fazer planejamentos maravilhosos, né? Você faz a apresentação em PowerPoint, tudo ali faz sentido, tudo se conecta e você consegue enxergar aonde vai chegar. Agora, a capacidade de execução é que é o grande desafio. Então, uma das coisas que realmente eu olho bastante para as pessoas com quem eu gosto de trabalhar é esse aspecto da capacidade de execução. Obviamente, tem outros aspectos, como a determinação, o comprometimento, o engajamento com o negócio, porque eu acho que é fundamental que você acredite no propósito pelo qual você está trabalhando. Não dá para trabalhar numa companhia onde você não esteja satisfeito, não esteja conectado com o propósito. Mas o que eu diria assim que é um ponto realmente que eu procuro checar bastante é a capacidade de execução. Então, o profissional tem que ter uma história para contar. Você não pode passar em vão por uma organização. Você tem que deixar um resultado, você tem que deixar um legado, um saldo positivo ali. Então, tem que haver uma história. E aí isso ajuda a entender se aquele profissional ele consegue atingir essa capacidade que é demandada. Legal. Jimenez, você passou também aí por multinacionais e por empresas brasileiras. Dentro do aspecto de cultura organizacional, do ponto de vista profissional,
O que nos diferencia, o que nos torna diferente, nós enquanto executivos brasileiros em relação aos executivos de outros países, em termos de características, em termos de perfil, em termos de atuação? Tem de fato alguma diferença? O mercado nosso nos molda de maneira diferente? Isso nos coloca um pouco à frente ou não? Como é que você enxerga isso como executivo fazendo parte desse processo? Bom, em termos de perfil, eu diria que o aspecto emocional é um dos grandes diferenciadores dos executivos brasileiros em relação aos executivos de outros países, né? E esse fator emocional, inclusive, ele cria uma conexão dos profissionais com o negócio em que eles estão envolvidos, né? Então, esse é o primeiro aspecto. O outro, que eu acho assim que realmente nos diferencia em relação a players globais, é essa flexibilidade por conta da imprevisibilidade que a gente encontra aqui no nosso país, economicamente, politicamente. Então, essa insegurança, essa não previsibilidade, ela faz com que a gente consiga trabalhar com diferentes cenários, diferentes possibilidades, uma reação até mais rápida quando as coisas mudam muito rapidamente, que eu tenho dúvida em outros países e outras culturas se isso é possível de acontecer, né? Então, a nossa capacidade de reação é muito rápida porque a gente está acostumado com mudanças bruscas de cenário. E essa incerteza, essa não previsibilidade também nos faz diferenciados. Legal, legal. Vamos falar um pouquinho sobre modelo de gestão, Gimenez. A gente vê aí vários modelos sendo aplicados, né, e desde meritocracia, gestão por resultado, propósito, enfim, uma onda aí de modelos. Dentro da sua organização, qual que é o modelo que vem sendo trabalhado, qual que é o modelo que vem sendo desenvolvido e como é que você gerencia isso e faz com que isso seja cada vez mais enraizado? Olha, eu diria que aqui, não só aqui, mas na empresa anterior, é um mix de tudo isso, né? Eu, particularmente, gosto bastante do modelo de meritocracia. Só que a meritocracia tem um aspecto, uma desvantagem que vai contra aquilo que eu prego e que eu gosto de praticar, que é o trabalho em equipe. Ela é muito individualista, né? E pode promover uma certa desigualdade. Então, aí um modelo mais democrático, onde as decisões e os resultados são mais de time, faz mais sentido. Mas eu acho que você ter um mix onde você aplica a meritocracia de uma forma gerenciada, equilibrada, sem extremismo, e você utiliza também algumas ferramentas do modelo democrático, eu acho que esse mix ele pode funcionar muito bem, que é o nosso caso aqui. Nós, obviamente, temos aqui metas e objetivos muito claros, individuais, mas também temos metas e objetivos de time. Nós temos aqui momentos em que a gente tem que tomar decisões mais complexas, então nos juntamos para poder discutir qual é a melhor decisão a ser tomada. E tem momento que há uma decisão que a gente tem que tomar de uma forma mais isolada. Então, saber aplicar isso, ter bom senso e ter equilíbrio, eu acho que é o que funciona melhor. Eu sinceramente, não me sentiria confortável em aplicar um modelo único e executá-lo com certeza de que vai dar certo. Acho que não funcionaria. Essa complexidade, Gimenez, de você hoje, acho que não sei se podemos dizer assim, é comum a todas as empresas, de você engessar um único modelo, de colocar isso dentro de uma forma. Isso, de certa forma, para o gestor, muitas vezes inviabiliza muitas vezes o lado nosso profissional, o lado nosso da maneira de enxergar a organização e de muitas vezes de puxar e de impulsionar a organização? Não tenho dúvida disso. Eu acho que todo modelo engessado que não te dê uma banda de manobra
dependendo do cenário, dependendo do momento, eu acho que prejudica não só o lado profissional, mas prejudica a companhia, né? Você pode perder resultados por ter e seguir um único modelo sem olhar outras variáveis que acontecem. O mundo é dinâmico, os negócios são dinâmicos, e a gente acabamos de falar sobre a imprevisibilidade do nosso país. Então, você tem que ter essa flexibilidade de mudar ou de ajustar modelos de acordo com o momento, que façam mais sentido. Entendi. Legal, bacana, bacana. E aí entra a questão do papel principal do diretor, do CEO nesse processo, Gimenez. Como que você se sente hoje, sabendo que essa responsabilidade, que esse papel, que esse engajamento está nas suas mãos e você é a mola propulsora de todo esse processo? Isso hoje para você já é mais, como se diz, está mais cômodo ou ainda acorda cada dia com sonho, com coisa nova? Como que é isso para você? Acordo cada dia com o sonho, é uma coisa nova, né? É óbvio que a maturidade, as vivências, as experiências, elas ajudam bastante para que você tenha uma naturalidade maior para lidar com as situações, mas a cada dia você tem um novo insight ali, algo que até ontem você entendia que funcionaria muito bem e de repente você percebe uma variável que você não tinha se atentado e que faz todo sentido você fazer algum ajuste, né? E além dessa coisa do você acordar um novo insight, é você também, que é uma coisa que eu procuro praticar bastante, é você também interagir muito com o time no sentido de, em conjunto, avaliar onde estamos, onde queremos ir, o que estamos fazendo está no caminho certo, o método, as ferramentas que utilizamos são as mais adequadas, né? Então, acho que essa troca com o time, principalmente o time direto, ela é fundamental para que você possa trilhar um caminho que seja o mais adequado possível para a organização e para o momento. Legal, muito bacana, muito bacana. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre perspectivas futuras, cara. Dentro do seu ponto de vista, quais são as principais mudanças que nós, enquanto sociedade, estamos passando e como que nós devemos continuar ou nos preparar para tudo que dentro dessas mudanças? Nós estamos, nesse momento, falando muito que nós estamos num momento disruptivo, né? Muitas mudanças acontecendo, mudanças no modelo de consumo, no comportamento do consumidor, no comportamento da população, nas tecnologias. Então, algumas coisas são inevitáveis, já estão acontecendo e não tem caminho de volta, ao contrário, só avanço e cada vez mais acelerado. A digitalização, eu acho que isso é algo que todos nós, gestores, empresas, profissionais, temos que olhar para frente e cada vez mais se adaptar e principalmente viabilizar para que a organização esteja atualizada nesse sentido, né? Aqui no nosso negócio é indústria, né? Equipamentos que duram 20, 30 anos, né? Recentemente nós fizemos um investimento no equipamento onde a produção é quase que totalmente autônoma, uma dependência muito pequena da intervenção humana. E aí, ao lado, tem um equipamento mais antigo, onde a intervenção humana é muito maior. Só que esse equipamento ele já permite a conexão com o equipamento antigo, fazendo com que o equipamento antigo ele tenha um upgrade ali e passe também a ter uma produção autônoma. Então, essa questão da digitalização, da automação de processos, é um caminho sem volta, vai acontecer. Na indústria não vai acontecer de você trocar todos os maquinários imediatamente, ou trocar todas as tecnologias, mas conforme você vai tendo as necessidades de investimento, você já vai organizando a empresa e conectando a parte antiga com a parte nova já com esse viés. E acho que outras coisas, fala-se muito da uberização aí dos negócios, né? As coisas compartilhadas, você não ter mais automóvel, você não ter mais casa, você compartilhar.
eu acho que isso também é uma tendência muito forte. Então, existe uma mudança comportamental muito grande, né? O tema hoje, Gimenez, de indústria 4.0, e aí vai escalando isso. Como é que hoje vocês, enquanto indústria, você como gestor, enxerga isso e consegue materializar isso? Porque cada dia esse é um tema que vem aumentando, mas aí muitas vezes a gente para pensar, a gente não tem muitas empresas que não estão conseguindo fazer o arroz com feijão e já está pensando no 4.0, 5.0 e aí vai. Então, essa era uma coisa que me preocupava bastante, porque antes de entender um pouco melhor sobre a indústria 4.0, eu imaginava que a gente teria que fazer altos investimentos para poder mudar equipamentos, trazer novas tecnologias para dentro de casa. E na empresa anterior, eu contratei um consultor para nos ajudar a fazer uma leitura do nosso parque, que era um parque também, era um híbrido entre equipamentos novos, tecnologias novas e tecnologias bastante antigas. E eu coloquei para ele essa preocupação, e ele me deu um exemplo assim bem simples. Ele disse: olha, eu fiz um case, eu peguei um torno de 1950, que é basicamente uma correia e uma roda. Eu sensorizei esse torno como um todo e comecei a fazer leituras da operação desse torno. Então, através dessas leituras, eu comecei a perceber o comportamento do eixo. Então, eu já sabia quando que o eixo estava desgastado, etc., a correia. Então, a indústria 4.0, essa questão da automação, ela passa por essa questão de adaptabilidade. Você adapta, inclusive, os seus equipamentos antigos para poder responder melhor a essa nova demanda. Você consegue fazer leituras do comportamento do equipamento, coisas que antigamente o operador da máquina ele tinha que ter a sensibilidade para saber se o tensionamento ali do substrato está adequado, ele tinha que olhar para o tinteiro para saber se realmente a densidade estava adequada. Você consegue, com sensores e informações conectadas com a placa do equipamento, você consegue armazenar dados que depois você transforma em informação e aí você prevê muitas coisas, até a questão da manutenção preventiva e preditiva. Você já tem todas as informações, que não é mais um mecânico que precisa abrir todo o equipamento, fazer toda uma análise visual ou com outros tipos de equipamentos manuais para poder saber o que precisa ser trocado. E muitas vezes coisas passam. Através dessa sensorização, você consegue ter a leitura de todos os componentes do equipamento, sabe exatamente o nível de desgaste, sabe quando chega naquele ponto é a hora da troca daquela peça. Então, ele só vai e faz a intervenção ali naquele ponto. Então, a forma de fazer isso, lógico, não dá para fazer tudo de uma vez, até mesmo porque você pode provocar uma ruptura na sua operação, mas de uma forma planejada e sem um dispêndio tão grande de recursos, você consegue melhorar em muito o nível e aproximar, se não chegar ao nível da indústria 4.0. Na verdade, o que você, corrija se eu estiver errado, as ações básicas, que são as ações de olhar para dentro do seu processo e enxergar as melhorias, já seriam um dos maiores avanços para o futuro. É incrível o número de informações que você consegue extrair adaptando o que você tem hoje. É incrível, é fantástico. Você consegue gerenciar muito melhor o teu processo, aumentar a tua eficiência, reduzir tua perda, diminuir parada de máquina. É espetacular. É o que você falou. De uma forma simples, você consegue melhorar muito e aproximar do nível indústria 4.0. Eu falo isso porque, assim, a gente tem contato aí com vários executivos, a gente vê sempre o linguajar é sempre assim: não, isso não é para mim, isso envolve muito dinheiro, isso é um futuro muito distante. E a hora que ele percebe, ele já está sendo abocanhado pelo mercado, pela concorrência. A hora que ele pensa em reagir, opa, ponto, já não dá mais tempo, já era, já fugiu, já sumiu do mercado e outra empresa já tomou o setor e acabou a situação. Acho que essa falta de, que a gente chama, né, de miopia de gestão, miopia de estratégia é o que sucumbe muitas vezes à base de grandes corporações. Exato, que era a miopia que eu tinha, porque na minha cabeça era exatamente isso. Eu tenho que ter um caminhão de dinheiro para poder fazer essas mudanças. E aí você
O segredo é esse, né, Roberto? É o que a gente falou no começo. Você não precisa ter todas as respostas, precisa fazer as perguntas certas Uhum. e achar as pessoas certas para dar essa resposta, né? Então, você traz um especialista e aí desmistifica um monte de coisa que você estava imaginando que era muito mais complexo. Legal. O cara abriu o armário e viu que não era aquele monstro que estava escondido lá atrás. Não era o bicho-papão. Não era o bicho-papão, exatamente. Ô, Jimenez, vamos falar um pouquinho assim. Hoje você tem aí o privilégio de estar nessa grande posição que você está hoje, de ter tido aí grandes mentores, e nós temos aí uma preocupação muito grande com as novas lideranças que estão vindo, a maneira como elas estão sendo formadas e também a busca, muitas vezes desenfreada, para chegar rápido nessa posição. Que conselhos, que dicas você deixa para esse pessoal que está vindo, que tem buscado, tem sonhado e hoje também enxergam o Gimenez como um grande profissional, um grande executivo e também um grande modelo aí a ser seguido? Eu diria o seguinte, Roberto, uma coisa que ela é fundamental em qualquer nível da tua carreira profissional, e eu diria que pessoal também. Você não pode terceirizar o teu desenvolvimento, o teu crescimento, a tua progressão, né? Então, eu digo muito para o meu pessoal aqui que você tem que ser o protagonista efetivo da tua carreira, né? Então, óbvio, se você tiver um líder que te apoia, um líder que te direciona, um líder que te desenvolve, maravilha, mas se você não tiver e você reclamar e não tomar nenhuma iniciativa, você não vai crescer. Se a organização te reconhece ou não te reconhece, se ela te reconhecer, ótimo, mas se ela não te reconhecer, você tem que ser o protagonista da tua carreira, você tem que lutar pelos teus objetivos, né? Foi muito o que eu fiz na minha vida. Eu tive, sim, a felicidade de ter ótimos mentores e passar por excelentes empresas, mas eu fui o protagonista da minha carreira. Eu sabia o que eu queria, eu sabia buscar, eu batalhava, eu entregava mais do que me demandava, né? Eu digo, você tem que sempre entregar 110% da tua cadeira. Porque se você entregar 100, é o tamanho dela, é ali que você vai ficar. Você quer ir para a próxima cadeira? Entregue 110% ou mais. Porque é isso que vai fazer você se movimentar. Essa questão da rapidez no crescimento, que hoje é uma demanda das novas gerações, tem que ser muito bem observada. Pode ser que aconteça, né? Dependendo do teu nível de entrega, do teu nível de comprometimento, o quanto você gerencia a tua carreira, pode ser que aconteça, mas não é via de regra. Então, acho que um choque de realidade para que as pessoas compreendam que por trás de cada vitória existe muita luta, existe muito suor, existe muita transpiração, é importante, porque senão as pessoas, o tempo vai passando, a idade vai chegando e a pessoa vai acreditando que vai acontecer e não acontece, porque ela não se movimentou. Legal. Jimenez, esse ponto que eu já até eu usei essa expressão da questão da velocidade, da celeridade, que muitas vezes o que nós vemos mesmo, às vezes se contrata um colaborador hoje, amanhã ele já quer ser o diretor principal da organização, e isso gera muita questão da frustração, muita a questão do desânimo e da falta mesmo de perspectiva e leva realmente ao caos aí nesse relacionamento. Você acha que a empresa, de alguma forma, ela assume alguma responsabilidade durante esse processo, na construção desse relacionamento, ou muito dessa perspectiva vem da pessoa em si, de conseguir enxergar isso? Será que é possível ela enxergar sem ter alguém para orientar ou não? É possível enxergar sem ter alguém para orientar, mas eu não isento a organização com essa responsabilidade da orientação, né? Eu acho que a questão de expectativas ela tem que ser tratada e trabalhada de tempos em tempos, desde a contratação, para a pessoa já ter uma perspectiva correta de como a companhia funciona e quais são as perspectivas que ela vai ter na empresa, e de tempos em tempos fazer uma análise e deixar muito claro como é que está esse processo evolutivo. Então, tem uma responsabilidade mútua aí. Agora, o meu ponto é esse. Independente dessa responsabilidade mútua, cada profissional ele precisa ser realmente o responsável
pelo gerenciamento da tua carreira. Né? Legal. Gente, esse é o Gimenez Silva, tá aí o porquê que ele tem essa carreira fantástica e tem feito essa grande revolução dentro desse setor, está à frente de uma grande organização que está crescendo de forma exponencial aí, galgando realmente grandes resultados dentro do mercado. E hoje eu tive a grande satisfação de conhecê-lo um pouco, bater um papo aí um pouco sobre a sua vida, sobre sua vida profissional. E eu só tenho a te agradecer, viu, Gimenez? Muito obrigado mesmo. Roberto, eu que te agradeço o papo, a discussão. Foi como eu disse no começo, um prazer enorme, uma honra muito grande estar aqui com você. Desejo muito sucesso e estamos juntos aí. Vamos aí, é isso aí. Eu que agradeço e que você continue executando esse belo trabalho aí à frente da organização e que continue realmente galgando grandes resultados, igual tem sido construído aí de maneira sólida e sustentável, viu, Gimenez? Muito obrigado pela gentileza. Gente, finalizamos aqui mais uma edição do programa Mentes que Brilham, os Segredos dos CEOs, e na próxima semana nos vemos novamente. Grande abraço e tenhamos uma semana ricamente produtiva. Até lá!